Olá, amigos do Esporte a Motor. Está chegando a hora da segunda etapa deste já agitado Campeonato Mundial de 2021. É o GP da Emília-Romanha, que será disputado em Imola. Então segura aí alguns segundinhos que a gente já fala logo depois da vinheta deste programa, que tem o apoio do Petronas Cintium com tecnologia Cooltech. Quem diria que Imola, depois de 14 anos de ausência do calendário da Fórmula 1, seria a sede de duas corridas em um intervalo de apenas 5 meses? O autódromo Enzo e Dino Ferrari foi incluído no campeonato do ano passado, todo remodelado, é claro, em consequência da pandemia do coronavírus. Por isso foi até uma decisão de improviso. E a corrida aconteceu em novembro. Agora, confirmado de vez em 2021, a pista recebe a segunda prova da temporada neste domingo, dia 18, apenas 5 meses e meio depois da corrida do ano passado. A prova em Imola até 2006 era conhecida como o GP de San Marino. No ano passado, foi adotado o nome de GP da Emília-Romanha, que é a região onde fica Imola. A Emília-Romanha é uma região ao norte da Itália, banhada pelo Mar Adriático e localizada entre a Lombardia ao norte, a Toscana ao sul e o Piemonte ao oeste. É nessa região que fica o chamado Motor Valley, ou como os italianos chamam, Terra dei Motori. Nada menos que 10 fabricantes de carros e motos estão na Emília-Romanha: Ferrari, Maserati, Lamborghini, Ducati, Pagani e até a Dallara, que fabrica carros de corrida. Também estão nessa região fabricantes de ônibus, carros elétricos e peças para a indústria automobilística, além de diversos centros de formação de mão de obra qualificada, museus e equipes de diversas categorias, como na própria Fórmula 1, a AlphaTauri tem sede em Faenza. A principal cidade é Bolonha, com seus quase 400 mil habitantes, e a uma distância de 50 quilômetros do autódromo Enzo e Dino Ferrari, que fica em Imola. A cidade de Bolonha carrega a imagem do esporte a motor porque é lá a sede da Auto Sprint, uma das mais antigas, tradicionais e importantes revistas de automobilismo de competição do mundo. Para ir de Bolonha a Imola existem dois caminhos. Está com pressa? Quer chegar logo? Então vá pela Autoestrada E45. Mesmo com pedágio, não dá meia hora de viagem. Mas o melhor mesmo é curtir a região, repleta de cidadezinhas e vilarejos. Aí você tem a opção da estrada vicinal de pista única, atenção, a SS9, que é uma opção muito agradável. É por este caminho que se chega, por exemplo, à pequena Castel San Pietro. Para os fãs de Ayrton Senna, vale uma visita ao Hotel Castello. Hotel simples, não muito grande, mas era onde Ayrton se hospedava. A suíte que ele ocupou nos últimos 6 anos de vida, a de número 200, é toda decorada com fotos e objetos que lembram o tricampeão. E, claro, é sempre a mais procurada por visitantes do mundo todo. Para pessoas da alta direção das grandes equipes, o Hotel Castello também era o preferido. Primeiro por ser um lugar tranquilo, mas também era importante ter um bom restaurante e a adega com os mais famosos rótulos dos vinhos tintos italianos. Pouco depois de Castel San Pietro, há uma outra vila muito especial e falamos dela aqui no pré-GP do ano passado. O nome é Dozza, uma pequena e encantadora comuna da Emília-Romanha, fundada no século XIII e com ruas e casas tombadas pelo patrimônio histórico. É em Dozza que se localiza o famoso restaurante Cané, pequeno, de decoração super simples, mas uma cozinha espetacular que lhe valeu a classificação de 3 estrelas no famoso Guia Michelin. Essa é uma distinção que é privilégio de poucos restaurantes no mundo. Este sempre foi o preferido de Ayrton Senna, com quem jantei várias vezes lá, sendo recebido sempre pelo proprietário, o Giambattista Gadoni, criador de pratos famosos, como são o Garganelli di prosciutto, que era o preferido do Ayrton, e o Garganelli alla zingara, este um pouco mais apimentado, que era o meu preferido. Ainda hoje, sempre recomendo aos amigos que provem a comida do Cané,
e também a gentileza do dono simpático, Giambattista, que demonstra muito prazer em receber meus amigos. O Jaime Brito, nosso produtor, agora na Band, foi quem nos apresentou o Canet e está lá, hospedado lá esse ano. O circuito de Imola recebeu uma corrida de Fórmula 1 pela primeira vez em 1979, uma prova extracampeonato vencida por Niki Lauda. Já no ano seguinte, o autódromo Enzo Dino Ferrari foi sede do GP da Itália, primeira vez que não foi realizada em Monza, porque a reforma planejada para o autódromo de Monza foi vetada pelo Partido Verde. A vitória neste GP da Itália de 1980 em Imola foi de Nelson Piquet com a Brabham. O rápido circuito de 5.040 metros não acompanhou a escalada de velocidade dos carros da Fórmula 1 no final dos anos 80 e início dos 90. Ele passou a ser uma pista perigosa, especialmente a curva Tamburello, velocíssima e com uma área de escape muito pequena. Na Tamburello, aconteceram os graves acidentes de Nelson Piquet em 1987, de Gerhard Berger em 1989, com a Ferrari que explodiu em chamas após a batida, e o acidente fatal de Ayrton Senna em 1994. Fora da Tamburello, mas também na perigosa Imola, aconteceram ainda o violento acidente de Rubens Barrichello e aquele que matou o austríaco Roland Ratzenberger, todos em 94, durante o fatídico fim de semana do GP de San Marino. O circuito, que era então tido como desafiador, passou a ser considerado como extremamente perigoso. A solução foi instalar uma chicane onde antes era Tamburello. E assim a Fórmula 1 continuou a visitar Imola até 2006, só que agora na configuração de 4.959 metros. Quando Michael Schumacher, em seu último ano na Ferrari, tornou-se o recordista de vitórias na pista. Ele venceu 7 vezes. Ayrton Senna venceu 3, enquanto Piquet, Mansell, Prost e Hill têm 2 vitórias cada um. Em 2020, depois de 14 anos, Imola voltou a receber a Fórmula 1. E vocês devem se lembrar que a corrida foi muito agitada, muito boa mesmo. O Bottas largou na pole, mas teve um problema no assoalho do carro e depois ainda escapou na pista na curva Rivasa, e aí ele foi ultrapassado por Max Verstappen. O Hamilton retardou bastante o seu pit stop, por decisão dele, e ainda deu sorte, porque houve um safety car virtual exatamente na hora da sua troca de pneus. Isso consolidou a sua vitória. O Verstappen não terminou a corrida e a Mercedes AMG Petronas, naquele grande prêmio, fez mais uma dobradinha para então sacramentar, com 4 etapas de antecedência, 4 etapas antes do fim do campeonato, o seu 7º título consecutivo de construtores. Um novo recorde na história. E Daniel Ricciardo ainda foi o 3º com a Renault, cravando seu 2º pódio no ano. Por ter sido uma corrida tão cheia de emoções em 2020, o GP da Emília-Romanha agora nos traz uma grande expectativa. E mais ainda depois do ótimo começo de campeonato 3 semanas atrás no Bahrein. Agora está todo mundo de olho no duelo que promete ser a grande atração da temporada. Hamilton contra Verstappen. A gente esperou muito para ver isso. O Hamilton venceu a primeira batalha desta guerra usando a experiência e a inteligência para fazer o Verstappen cair na sua armadilha. O holandês se precipitou ao tentar passar o inglês por fora, com isso ele freou tarde demais e acabou passando sim, mas passando com as 4 rodas também fora da pista, o que não é permitido, fora das linhas brancas da pista. Segundos depois, o Hamilton, que já contava com isso, apertou o dedo no rádio e avisou a equipe. Imediatamente, a direção de prova mandou o recado para a Red Bull. Verstappen tinha que devolver a posição. E depois disso, com o pneu sujo por ter passado fora da pista, o holandês não conseguiu mais se recuperar. Então foi uma vitória que Hamilton conquistou sem ter o melhor carro. A Red Bull começou o ano mais forte e passou a ser uma grande ameaça à hegemonia da equipe Mercedes AMG Petronas, que agora corre para tentar reequilibrar as forças. Aliás, a segunda etapa do Mundial vai exatamente nos mostrar se nesse curto espaço de tempo de 3 semanas a equipe alemã já conseguiu recuperar o que havia perdido de pressão aerodinâmica com as mudanças nas regras. Hamilton e a Mercedes
vão viver mais um fim de semana em que o favoritismo está do lado da rival Red Bull. E nada poderia ser melhor do que isso para trazer mais emoção à Fórmula 1. E você, qual é a sua aposta? Vale lembrar que na corrida do Bahrein, a pole position do Verstappen foi conquistada com um tempo 4/10 de segundo mais rápido do que o de Hamilton, que ficou em segundo, que largou na primeira fila também. Essa é uma diferença tão grande na Fórmula 1 que leva os engenheiros da Mercedes a concluírem que o carro deles foi o mais afetado pelas novas regras que diminuíram a pressão aerodinâmica. E tudo porque a Red Bull tem um carro com um rake bem maior. E o que é o rake? De uma forma simplificada, rake é a diferença de altura da traseira para a dianteira do carro. Quanto mais alta a traseira, nas novas regras, em relação à frente, maior é a eficiência aerodinâmica do carro. É o caso dos carros da Red Bull e da AlphaTauri e ligeiramente o da Ferrari. E vocês podem me perguntar então, por que a Mercedes não aumenta o seu rake? Porque isso simplesmente é impossível. Seria necessário mudar todo o projeto do carro, o que nem é permitido, dentro do novo teto orçamentário 4 vezes menor que o do ano passado, quando as equipes não tinham limite de gastos, e mesmo se fosse permitido, a mudança levaria meses, e com isso, o ano todo estaria perdido. Portanto, é fácil perceber que para este ano, para a equipe campeã mundial 7 vezes seguidas, há muito trabalho pela frente. Bom, pessoal, no fim de semana espero vocês no meu Instagram, @Regileme. Nos falamos após os treinos livres da sexta e a classificação que define o grid no sábado. E no domingo eu quero focar naquele que for o momento decisivo da corrida. E além disso tudo, quero contar com vocês acompanhando nossa equipe de Fórmula 1 na tela da Band. A estreia na Band deixou todo mundo muito feliz porque vocês estavam ali com a gente. E queremos ver esta audiência, então, aumentar cada vez mais. Nos treinos livres pela Band Esportes e na classificação do sábado e na corrida pela Band. E não para por aí. Na segunda-feira tem o Batendo Roda com Rubinho Barrichello. Não se esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal e de ativar o sininho das notificações, assim você será sempre avisado quando houver novidades postadas aqui no canal. Mais uma vez, minha gente, um enorme obrigado pela companhia de vocês. Tchau e até a próxima.